Olá, amados irmãos, um bom dia para você que está me assistindo na nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos aqui nessa classe do Deus Incomparável, estamos vendo sobre os atributos divinos e é a primeira vez que eu estou aqui com vocês nessa classe, é um grande prazer, uma honra. Espero que você tenha acordado bem, dormido bem essa noite, espero que você tenha acordado bem também aí, já tomado seu café e agora pronto com o seu material. Eu não sei se você está com um livro, um bloco de notas ou um caderno, espero que sim, para que você possa aproveitar bem essa classe e esse tempo que a gente tem agora de estudo, tá bom? Sem mais delongas, então, deixa eu compartilhar com os irmãos aqui, com você, a nossa tela, para que a gente possa, nessa caminhada juntos. Então, tá aí. Essa é a nossa classe, o Deus Incomparável. Deixa eu só ajustar um pouco mais aqui. Então, tá aí a nossa classe, o Deus Incomparável. Bom, o que a gente já viu até aqui, tá bom? Essa é a nossa ementa do primeiro trimestre. A última aula nós vimos o Deus paciente e fiel, e hoje a gente vai ver essa tríade dos atributos divinos, chamado Deus eterno, infinito e autossuficiente, tá bom? Esses três atributos, né, e relembrando aqui o que são atributos, são qualidades, são as perfeições da própria natureza do ser de Deus, né, que trazem esse conjunto a fim de que nós possamos saber quem Deus é. Essa tríade, eternidade, infinitude e autossuficiência, estão dentro daquela categoria tradicional chamada os atributos incomunicáveis, né? Esses atributos, lembram na aula de definição de termos, de introdução ali, né, que o pastor Flávio deu, nós vimos então que de maneira bem clássica e bem tradicional, os atributos de Deus podem ser divididos em duas categorias: os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que são exclusivamente do ser de Deus, que Deus não comunicou a sua criação quando Deus criou o mundo, né? A natureza, o ser humano, enfim. E existem os atributos comunicáveis. São atributos que Deus quis comunicar à sua criação, que ele estampou no ser humano, né? Quando criou o ser humano à sua imagem e semelhança, que são atributos que também podem ser encontrados em nós, os seres humanos. Mas essa tríade, a eternidade, a infinitude e a autossuficiência, estão dentro daquela categoria de atributos incomunicáveis. Eles pertencem exclusivamente ao ser de Deus, ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos começar vendo então o Deus eterno e infinito. Irmãos, esses dois atributos, eternidade e infinitude, por que eu coloquei juntos? Porque eles estão bem entrelaçados aí, né? Por mais que eles são distintos, mas eles estão bem entrelaçados, eles são bem correlatos, eles estão juntos, e na verdade um corresponde ao outro, e não dá para ver um sem ver o outro, né? Eles estão meio que juntos, tá joia? E quando a gente fala sobre esse tema de eternidade, infinitude, é bem complexo, né? Porque a nossa mente humana, né, a gente não consegue chegar à total profundidade, a gente não consegue chegar à completude dessas definições. Porque, primeiro, nós estamos dentro do tempo, isso é uma coisa que a gente vai ver, a gente não sabe muito bem o que é essa ideia de eternidade para a gente. A gente, a gente está a gente está à mercê e condicionado ao tempo, né? E a gente também tem essa ideia de finitude, porque nós tivemos um começo e sabemos que estamos caminhando para um determinado fim, apesar do fato que a doutrina cristã enfatiza a ideia da vida eterna, mas nós sabemos que a morte, né, que todos nós haveremos de enfrentar, é um certo tipo de limitador. Então, seja por causa da nossa experiência, a gente não consegue alcançar nessa ideia de eternidade e infinitude. A gente consegue só ter um limite. A segunda razão que nos limita acerca desse assunto é por causa que a nossa própria mente, né, o nosso próprio intelecto não consegue conceber algo que seja eterno e infinito. A gente não consegue. Por exemplo,
a própria matemática, os números, por exemplo. Os números são infinitos, né? Você não tem um limitador dos números. E a gente não consegue conceber isso. Isso é difícil para a gente. Quando a gente pensa no universo, né? O universo criado. O universo, por mais que o universo não é infinito, mas o universo é algo gigantesco, né? É muito grande, muito amplo, mas ainda assim a gente não consegue entender as complexidades, né, da grandeza do universo. Então, a nossa mente é limitada, isso faz com que a gente também tenha dificuldade com esses dois atributos divinos. Tá, joia? Mas vamos tentar ir nessa caminhada e vamos tentar esclarecer algumas coisas, se Deus quiser, tá bom? Bom, deixa eu começar com essa citação aqui do Pink, no livro que o pastor Flávio já indicou na classe, Os Atributos de Deus. Espero que você tenha e leia com cuidado. Eu já li esse livro, esse livreto aí algumas vezes e sempre me abençoa muito esse livro. Olha só como, na verdade, o A.W. Pink, ele começa o seu livro, esse aqui é o capítulo de abertura, ele chama A Solidão de Deus. Tá? A Solidão de Deus. Quando ele fala sobre a solidão de Deus, ele está querendo dar essa ideia de que, no princípio, vamos dizer assim, né, quando nem o tempo ainda existia, Deus estava lá, Ele mesmo só, né, e só não significa ele existe em três pessoas, né, o Pai, o Filho e o Espírito, mas Deus era único, vivo e verdadeiro. Olha o que eu disse. Houve um tempo, e se é que se ele pode chamar de tempo, o que é uma coisa difícil para a gente, né, pensar nisso, porque a gente está limitado ao tempo, como eu falei, então é difícil pensar em algum momento da história em que nenhum tempo ainda existia, né? Então, houve um tempo, e se é que se pode chamar de tempo, em que Deus, na unidade de sua natureza, né, ali faltou, de sua natureza, habitava só, embora em três pessoas divinas. Olha só como o Pink ele imagina essa ideia. Não existia terra que lhe ocupasse a atenção. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. Isso não durante um dia, um ano, uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, e essa já é uma ideia, eternidade passada já é algo que não é bem preciso, mas é o máximo que a gente consegue explicar. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Essa é a abertura do Pink, do seu livro Os Atributos de Deus, que traz esse assombro para nós acerca do Deus em que nós servimos, do Deus em que nós adoramos, do Deus que inclusive nos chamou para perto dele para se revelar a nós, né? E traz esse assombro de que quando não havia nada, nem mesmo o tempo, né? Nem o tempo, nem o espaço, nada, Deus estava lá, porque Ele é a fonte de tudo, Ele é eterno, tá bom? Tendo visto isso, a ideia de eternidade, o que passa? A palavra eternidade vem, na verdade, de um termo latino, né, que significa, que deriva dessa ideia de era, dessa ideia de, a palavra aeternos, né, significa sem tempo, né, a preposição a ali, né, significa contrário, sem, ausência, e a palavra eternos significa essa ideia de era, de século, de tempo transcorrido, de cronologia. Então, essa ideia de eternidade significa algo ou alguém que não está condicionado ou não está sendo conduzido pelas eras, pelos séculos, pelo tempo, né? O termo costuma ser entendido em dois sentidos. Primeiro, no sentido comum, significa algo que tem a ideia de perpetuidade, que dura, né? que não vai chegar ao seu fim, né? Que é imortal, essa ideia de imortalidade, né? Porém, em outro sentido, mais usual entre filósofos e teólogos, corresponde à temporalidade. Esse é o sentido que a Bíblia traz quando fala de eternidade, desse atributo de Deus de eternidade. Ou seja, algo que não pode ser medido pelo tempo, pois o transcende.
tá bom? A ideia de eternidade, de que Deus é eterno, significa que Deus está fora do tempo, ele transcende, né? Pense no tempo como numa linha de início, meio e fim, né? E nós estamos dentro dessa linha, mas Deus está fora dessa linha, né? Isso é algo absurdo e algo, inclusive, muito grandioso, muito impensado para nós. Porque nós, por exemplo, estamos condicionados ao tempo. O passado, aquilo que aconteceu, aconteceu. Nós não temos como visitar o passado. E essa é uma das grandes, aí vamos dizer, um dos grandes desejos do ser humano, né? De conseguir fazer aquilo que é aquela famosa viagem do tempo, de voltar no tempo. Há vários filmes, né, sobre isso, de voltar no tempo, né? O grande clássico é De Volta para o Futuro, né? Mas essa ideia de nós não podemos voltar no tempo. O passado foi. O futuro, nós não sabemos o que vai acontecer. Não está nas nossas mãos do futuro. Nós podemos planejar o futuro, nós podemos nos preparar para o futuro e, de alguma maneira, semear alguma coisa para que esse futuro que a gente espera aconteça. Isso é, inclusive, princípios da Escritura Sagrada. Mas, no fundo, por exemplo, um texto de Provérbios, né? Olha, o homem faz os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. O homem, ele planeja a sua vida, mas é o Senhor que lhe confirma os passos. A ideia é que, por mais que a gente possa planejar, se preparar e até esperar, nós não sabemos se ele vai acontecer, né? O próprio Senhor Jesus disse, olha, você não pode acrescentar um côvado a mais à sua vida. O côvado era a menor medida dentro do sistema israelita, dentro do sistema greco-romano ali, né, que o Israel estava vivendo. É como se ele estivesse dizendo, você não pode acrescentar um segundo a mais à sua existência. Você não pode acrescentar nem alguns dias, alguns segundos, né? Então, nós estamos condicionados, mas Deus está fora do tempo. Deus está acima do tempo, né? Então, o passado, o presente e o futuro é como se fosse a mesma coisa para Deus, o que é algo muito assombroso, que às vezes, como eu falei, a gente não consegue entender completamente isso, mas essa é a ideia de eternidade, tá bom? Mais do que isso, olha como a gente pode perceber numa fundamentação bíblica como isso é verdade. Olha como a Bíblia, a Escritura, o registro da revelação, da onde a gente olha, onde a gente estuda e onde a gente conhece a Deus. Olha como a Bíblia começa. Ela começa assim, ó, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Quando você estuda, né, por exemplo, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, e Moisés está escrevendo para os israelitas que haviam passado 400 anos, eram várias gerações de hebreus, né, que estavam vivendo no Egito, e eles acabaram adotando toda a visão de mundo egípcia e adotando inclusive as divindades egípcias. As divindades egípcias, elas não eram eternas, né? Porque dentro da cosmologia egípcia existia aquilo que era chamado das águas primevas. E as águas primevas era como se fosse uma força misteriosa, sobrenatural, todo poderosa, e que os deuses, eles haviam, a origem dos deuses era essas águas primevas, né? E os deuses, eles saíam dessas águas primevas, então eles tinham um início, né? E o princípio de toda a maneira como os egípcios entendiam como que o mundo foi criado eram as águas primevas. Mas olha como Moisés começa. No princípio criou Deus. Moisés pressupõe que o Deus de Israel, ele existe antes do tempo, antes de principiar o mundo, antes a própria palavra Gênesis aí, né, que na verdade é uma palavra grega, mas no hebraico é a mesma ideia. Quando antes que o tempo existisse, antes que o espaço existisse, Deus começou a dar início a tudo. A ideia é que Moisés está confrontando, né, a mentalidade egípcia, né, e ele está dizendo: o Deus de Israel, né, a forma como vocês devem enxergar o Deus que está tirando vocês do Egito, que é Yahvé, ele não é como os deuses egípcios. Ele, na verdade, é o criador de todas as coisas, inclusive ele criou o tempo, porque ele é eterno. Ele é antes de tudo, ele é a fonte de tudo, inclusive do cronos do tempo. Tá bom?
Êxodo 3:14, quando, por exemplo, Deus aparece para Moisés na sarça, lá no deserto, e convoca ele para que ele possa, então, libertar o seu povo, né, lá no Egito. Moisés faz essa pergunta: mas quem? Qual é o teu nome? Né? Assim, os israelitas, os anciãos, os hebreus, eles vão perguntar para mim: em nome de que Deus você representa? Porque ainda Moisés, né, quando ele ainda estava lá para, ele tinha vivido muito tempo no Egito, ele ainda achava, ele ainda pensava que as divindades, que esse Deus que estava aparecendo para ele, era mais uma das divindades que existiam dentro de um grupo de divindades espalhadas no mundo. E que uma dessas divindades havia chamado ele para tirar os israelitas de lá. Né? É como se Moisés estivesse olhando para a sarça ardente e considerando que aquela manifestação sobrenatural era um ser sobrenatural que estava ali queimando na sarça e que era igual aos outros, que tinham início, né? E que estava em pé de igualdade com os outros. Mas quando ele fala isso para Deus, Deus responde para ele: Moisés, você vai dizer o seguinte para os israelitas: eu sou, e essa expressão é Yahweh, que é o famoso tetragrama, né, dos israelitas, que a tradução aí é eu sou o que sou. A ideia é essa. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o que eu sou. Eu sempre existi. Não há um nome que possa me trancafiar, me definir. A sua linguagem, não existe palavras, não existe expressões que possa revelar quem eu sou, porque eu sou a própria fonte do tempo, da linguagem, de tudo que existe. Não há como você me trancafiar numa ideia, não há como você me trancafiar, me modelar na sua própria perspectiva. A ideia é que você me conhece a partir de quem eu revelo e não da sua investigação. E Deus está dizendo, está se colocando acima de todas as outras concepções que Moisés tinha para dizer: o próprio tempo está nas minhas mãos. Essa é a ideia, tá bom? Salmo 90, por exemplo, quando é um salmo de Moisés, né? É um salmo que está no meio da Bíblia, dizem, né? O Salmo 90, Moisés está escrevendo e ele está dizendo o seguinte: olha o que diz no verso 2: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Os cientistas ficam malucos com isso aqui, porque os cientistas, da perspectiva darwinista, da perspectiva do evolucionismo, de que existiam bilhões e bilhões de eras, né? As eras da geologia, né? Que fez com que os montes nascessem, que fez com que todas as desse início a tudo que existisse, né? É como se Moisés estivesse dizendo: ok, vocês acreditam nessa teoria? Então deixa eu dizer um negócio para vocês. Antes que tudo isso nascesse, antes que tudo isso se formasse, de eternidade a eternidade, a palavra hebraica olam significa um tempo que não se pode contar. E quando o israelita ele queria reforçar essa ideia e colocar ele numa potencialidade máxima, o israelita, ele então repetia a expressão, né? Então, de eternidade a eternidade. Olam, olam. Essa é a ideia, né? A ideia de um tempo que não se pode contar para o outro, né? Deus já existia. Deus estava lá. Essa é a ideia, tá bom? No verso 4, por exemplo, ele vai dizer: 1000 anos para Deus é como se fosse um único período. Por quê? Porque Deus não está condicionado. O passado, o presente e o futuro, na verdade, é a mesma coisa para Deus, tá? E Apocalipse 1, verso 8, o final da Bíblia, o último livro da Bíblia, olha como a revelação de João, como é que ele abre o seu livro e diz que o Deus a quem revelou os últimos acontecimentos para ele, disse para ele: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira palavra do alfabeto grego e Ômega a última. Então ele está dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Né? Ele está dizendo o seguinte: eu dei início a tudo que existe e eu darei ao fim a tudo que existe. Né? Eu estou conduzindo tudo isso. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, que foi e que há de vir, que sempre será o Todo-Poderoso. A ideia de que
tudo passa, tudo passa, né? Homens passam, reinos passam, reis passam, imperadores passam, estações passam, tudo passa. Mas Deus está fora do tempo, por isso Ele é aquele que é, que há e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o eterno, o infinito, o Deus vivo e verdadeiro. Tá bom? É Ele. Diante dessa formulação e dessas definições, o que a gente pode, como que a gente pode entender isso? E algumas coisas que a gente pode definir acerca desse atributo. Primeiro, que Deus não tem início nem fim. Deus criou o próprio tempo, né, e o espaço. E, portanto, Deus existe fora do tempo. O que isso significa, irmãos? A pergunta não é quando Deus foi criado, né? Essa é uma pergunta errada. A pergunta certa é quando Deus criou o tempo, tá bom? Porque Ele é eterno. O tempo não é uma divindade. O tempo é a própria criação de Deus, faz parte da criação de Deus. Tá bom? Então Deus está fora. Deus não tem início e fim, porque Deus não está limitado a essas categorias. Por exemplo, você tem uma certidão de nascimento, você tem uma carteira de identidade, e lá tem uma data, né? Que é a data do seu nascimento, quando você veio ao mundo, quando começou a sua existência. Tá bom? Está lá aquela data, né? E nós temos a nossa certidão de óbito, né? Todos nós teremos, que é quando a nossa existência vai ser então interrompida pela morte como nós conhecemos agora, tá bom? Mas Deus não tem uma certidão de nascimento. Deus também não tem certidão de óbito. Deus não pode morrer. Não há como matar Deus, né? Não, não há como fugir de Deus, porque Deus está no controle do tempo, porque o tempo está nas suas mãos. Essa é a ideia. Tá? Segundo ponto, Deus está acima e controla o próprio tempo. A história está sob o controle e o governo de Deus. Quando você pensa que, por exemplo, que esses grandes homens que estão relatados na Escritura, eles viveram de maneira real aqui neste mundo e eles passaram, né? Mas Deus, o Deus deles continua sendo o mesmo Deus que nós invocamos, porque as eras passam, os milênios passam, as estações passam, os séculos passam, a própria forma de a gente contar o tempo, né? Os anos, os minutos, os segundos, os meses, as estações, o dia, né? Tudo isso passa, mas Deus está no governo de todas essas coisas, controlando todas essas coisas, porque Ele está acima do tempo. Ele é eterno, essa é a ideia, né? Ele não tem um prazo, tá bom? Terceiro, Deus age no tempo, de acordo com a sua livre e soberana vontade, livre de qualquer restrição. Não há limitações para Deus, a não ser Ele mesmo, né? Não há, Deus age na história, conduzindo a história para o destino que Ele determinou, tá bom? Porque como Ele é eterno, o tempo está nas suas mãos, né? O tempo está nas suas mãos. E por fim, Deus sempre age no momento certo. Essa é uma verdade da Escritura. Como Deus está fora do tempo, Deus nunca se atrasa e Deus nunca se adianta, né? Como Deus está controlando a história e decretou a história, seja a história do mundo e a nossa história particular, como Deus é dessa infinitude e dessa eternidade, Deus sempre age no momento certo. Deus sempre chega no momento certo. Por exemplo, um dos textos clássicos, né, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que Paulo está dizendo nesse texto? Ele está dizendo que quando tudo estava preparado, o cenário estava montado, e estrategicamente era o momento estratégico do Senhor, naquele período, para aquele povo, né? Naquele contexto. Então, Jesus vem, encarna, né? O anjo aparece para Maria, ela fica grávida do Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. Porque Deus sempre age no momento certo. Deus nunca se atrasa. Porque Ele controla o tempo, pois Ele está fora do tempo, pois Ele é eterno. Ele é o Senhor de tudo e de todos, tá bom? Diante disso, o que a gente pode... eu quero mostrar para vocês dois exemplos dentro da Escritura
né? Como essa ideia de que Deus é eterno, de que Deus controla todas as coisas e que Deus ele age no momento certo. Primeiro é a morte do rei Acabe. Está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, do verso 29 a 40. Essa é uma história fantástica, irmãos. Olha só o que diz o texto. O texto diz, ele é brilhante esse texto, tá? Que o rei Acabe, ele era o rei do reino do norte, né? Portanto, ele era o reino de Salomão se dividiu por causa do seu pecado, e o reino do norte, as 10 tribos condecoraram um rei chamado Jeroboão, e Jeroboão é essa linhagem de Jeroboão, até que vai chegar nesse rei chamado Acabe, que foi o rei mais perverso que o reino do norte já teve, e talvez até que a nação de Israel como um toda já teve. Ele tinha casado com uma profetisa de uma divindade chamada Baal, e essa mulher chamada Jezabel. Eles cometeram várias atrocidades, desde idolatria, desde perversidade, de assassinatos, né, imoralidade. Eles fizeram tudo isso dentro do território de Israel, que era o território do Senhor Yahvé, né? E Deus levanta o profeta Elias, e o profeta Elias confronta Acabe e diz para ele: olha, Deus está vendo tudo que você está fazendo, e Deus te diz, por meio de mim, que ele vai te matar, e quando você morrer, os cães vão lamber o teu sangue. Ele diz isso. Uma coisa muito louca. E desde então, a partir desse momento, Acabe começa então uma investida de querer fugir de todas as circunstâncias que pudessem levar ele à morte, tá? Porque ele recebe essa profecia, tá? Mas olha só o que acontece. Josafá, que era o reino de Judá, o reino do sul, vai até ele e diz o seguinte: olha, os sírios estão com uma região lá que é nossa. Então sobe comigo e vamos até lá aquela região dos sírios e vamos atacar aquela região e vamos retomar aquele território porque faz parte do reino de Israel, tá bom? E acontece que Acabe então decide vamos. E Acabe faz o seguinte, ele faz o seguinte: você, Josafá, você se veste com trajes reais e vai na frente, que eu vou me vestir como se fosse um soldado qualquer para me camuflar, a fim de que eu possa me infiltrar dentro dos sírios. Mas só o que acontece? Os sírios vão, então, em direção aos exércitos, né, dos israelitas para guerrear contra eles e diz o seguinte: vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, né, porque quando eles olharam e viram de armadura reluzente, armadura real, e acharam que era Acabe, mas não era, viram que era Josafá do reino, então, do sul, o que acontece? Deixaram de o perseguir. E agora, olha só o que diz o texto. Então, um homem sírio, entesou o seu arco, ele botou a flecha no seu arco, e olha que diz o texto, e atirando ao acaso. Ele viu todo o exército israelita, ele só entesou o arco e, ó, pim, jogou ao caso. Seja o que Deus quiser. E o que diz o texto? E feriu o rei de Israel, e mais, por entre as juntas da sua armadura. Não apenas ele ter lançado ao acaso, mas a flecha caiu especificamente no rei Acabe, que estava camuflado no meio da multidão, e feriu especificamente entre a armadura do rei. E disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E acontece que o rei Acabe morre, os seus combatentes ali, os seus soldados levam ele de volta para Samaria, tá bom? Ele morre no meio do caminho e levam ele para ser enterrado, mas a carruagem dele é levada a uma fonte para ser lavada e o sangue começa a escorrer ali e os cães lambem aquele sangue, tá bom? Tá aí a foto, né, que foi pintada aí do rei Acabe morto, né? Lambe aquele sangue e aquela profecia que Elias tinha dado acerca da morte do rei Acabe, de fato acontece e concretiza, porque Deus, o Deus eterno, ele está no controle do tempo, no controle da história, e ele age no momento certo, tá bom? Uma história assombrosa acerca da eternidade, da infinitude e do governo e da soberania de Deus, tá bom? Mas mais, uma segunda história, a história da vida do rei Ezequias. Mais para frente, agora um dos reis do sul, né, do chamado reino de Judá, chamado Ezequias, vai acontecer que ele vai ficar gravemente doente e ele vai morrer.
né? Diz o texto que ele vai morrer. Então ele tem aquela expressão de arrependimento, de quebrantamento, ele rasga as suas vestes, ele bota cinza na sua cabeça, ele se veste com roupas sujas e ele começa a lamentar e a clamar a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia, tá bom? E acontece que o profeta Isaías, quando foi dar a notícia dizendo que ele ia morrer, Deus fala com o profeta Isaías e olha o que ele diz: volta e diz a Ezequias. Deus falou com Isaías e disse: volta e diz ao rei Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha o que diz o texto: eu acrescentarei aos teus dias ainda 15 anos. A ideia da eternidade de Deus significa que Deus não tem início nem fim, significa que ele não está sendo condicionado pelo tempo, Deus está fora do tempo, mas a ideia também traz essa ideia que Deus controla o tempo, né? Que Deus controla, Deus está no governo, e por isso ele pode acrescentar anos de vida, tá bom? 15 anos de vida ao rei Ezequias. Outra história maravilhosa, né? Da atuação e dessa aplicação da eternidade de Deus, tá bom? Olha o que a Jane Wilkin, que é o livro que a gente tem recomendado, o livro Deus Incomparável, olha só como ela desenvolve essa ideia de eternidade e infinitude do Senhor. A Bíblia claramente ensina que Deus é quem decreta estações e tempos, mas que não é limitado por essas estações e tempos nem um pouco. Livre para agir dentro do tempo conforme desejar, Deus existe fora do tempo. Ele é simultaneamente o Deus do passado, do presente e do futuro, inclinando o tempo de acordo com a sua vontade, livre de suas restrições. Olha só como ela fala agora. O passado não representa a ele nenhuma oportunidade perdida. Deus não se lamenta do passado. Tá bom? O presente não lhe apresenta qualquer ansiedade. Deus não fica ansioso pelas coisas que estão acontecendo, desesperado pelas coisas que estão acontecendo. E o futuro não lhe reserva qualquer incerteza. Deus não é um Deus que está apostando para ver onde vai dar. Tá bom? Ele era, ele é e está por vir. Deus é eterno, infinito. Está no governo de tudo. Saiu faz algum tempo, o ano 2000 foi chamado o ano das grandes catástrofes. Isso é um assunto bem difícil, né? Furacão Katrina, o World Trade Center, o furacão, o tsunami no Japão, né? Então, chamadas grandes catástrofes agora, né? O coronavírus, né? E isso criou a partir do ano 2000, apareceu no cenário mundial aquilo que ficou conhecido como teologia do processo, ou também teísmo aberto. A ideia do teísmo aberto, a teologia do processo, em essência, é que Deus estaria condicionado ao nosso tempo, e que Deus não conhece o futuro, e que Deus não sabe o que vai acontecer, e que Deus está descobrindo o futuro e construindo o futuro junto com o ser humano, e que a ação de Deus na vida humana e no mundo em que nós conhecemos é uma ação tão somente de persuasão, de persuadir os homens a fazer a vontade dele. E diante dessa teologia, Deus se frustra, Deus se entristece, porque as coisas não estão acontecendo conforme o querer dele, tá bom? Essa teologia surgiu a fim de proteger, tá bom? Proteger a Deus da acusação de que Deus estaria decretando os males que estão acontecendo no mundo. Eu sei que isso é bem difícil, mas essa é uma perspectiva herética, é uma heresia braba, pesada, porque distorce os atributos, o ser de Deus, porque não é isso que a Bíblia revela. A Bíblia revela que Deus está no governo da história. Essa ideia de sofrimento, né? Como que Deus pode controlar e decretar o sofrimento sem manchar sua santidade? Daria uma EBD, uma classe de EBD inteira. Não, meu ponto aqui não tem como entrar, mas o ponto é que nós não podemos querer proteger a santidade de Deus, né? E então minar sua soberania, sua eternidade e trancafiar Deus no Cronos. É como se Deus estivesse limitado como os seres humanos são, né? Isso é distorcer a divindade, né?
Isso é criar um outro Deus que não passa de um ídolo pobre criado pela mente humana. Isso não é o Deus revelado da Escritura, né? O Deus revelado da Escritura é o Deus que ele é simultaneamente o Deus do passado, do presente e do futuro, inclinando o tempo de acordo com a sua vontade livre de qualquer restrição. Tá bom? O Ricardo Gondim, que foi um pastor muito famoso no passado, mas que se perdeu, né? Por várias razões se perdeu. Ele pegou o livro do que o John Piper escreveu sobre o coronavírus, dizendo que no livro John Piper diz que o coronavírus está sob o governo de Deus, que Deus está controlando o coronavírus para a sua glória, né? E conduzindo a história para o fim que ele determinou. O Ricardo Gondim recebeu esse livro do John Piper, ficou escandalizado e colocou nas suas redes sociais que ele não acredita nesse Deus e que se esse Deus que o John Piper diz realmente existe, é verdadeiro, então ele não passa de um demônio, ele não pode acreditar num Deus desse, porque o Ricardo Gondim abraçou, né, a teologia do processo, o teísmo aberto. E vários outros, Rob Bell, outros caras aí ficaram muito famosos também, abraçaram essa ideia, que é uma heresia pesada, uma distorção gritante do ser de Deus, tá bom? Deus é eterno, infinito, ele não é limitado a nada, ele está fora do tempo, controla o tempo, ele criou o tempo e por isso Deus nunca se atrasa, por isso Deus age exatamente da maneira como ele quer, livre e soberanamente. Tá joia? Então, ainda seguindo essa ideia da eternidade e finitude, nós entramos dentro da autossuficiência de Deus. A ideia de autossuficiência, a ideia de suficiência é a ideia de completude, de satisfação, de não estar sujeito a alguma necessidade, tá bom? Essa é a ideia de suficiência. Martinho Lutero, eu coloquei aí, ele teve um embate na época da Reforma com um católico erudito chamado Erasmo da cidade holandesa Roterdã, chamado Erasmo de Roterdã. Eles debateram sobre vários assuntos e Lutero chegou à compreensão, chegou à conclusão de que o problema das diferenças que eles tinham em várias questões acerca do cristianismo, no fundo, era porque eles tinham perspectivas diferentes acerca do ser de Deus. Em uma das cartas, Lutero escreve para Erasmo dizendo: as tuas ideias, Erasmo, sobre Deus são demasiadas humanas. Né? É como se Lutero estivesse dizendo para Erasmo o seguinte: olha, Erasmo, o seu problema, né, o problema de você afirmar várias coisas que você afirma e de crer nas várias coisas que você crê e praticar várias coisas que você pratica, é porque as ideias que você tem sobre Deus, elas são muito humanas. Você, no fundo, apenas divinizou um ser humano. E essa é a ideia que você tem de Deus. E essa ideia é completamente equivocada, porque o Deus da Escritura é totalmente outro. Tá bom? Fantástica, brilhante a percepção que Lutero disse. E abrindo um parênteses aqui, essa questão é verdadeira, irmãos. Vários dos nossos problemas, vários dos nossos dramas de vida, várias das nossas atitudes, vários dos nossos pensamentos que nós temos, é porque, no fundo, nós temos a tendência de rebaixar a Deus e de humanizar a Deus. Às vezes a gente acha que Deus é um ser humano 10, 20, 100 vezes melhorado. Né? Nós temos ideias demasiadamente humanas acerca de Deus. Né? Deus não é que nem nós. Deus é totalmente outro. Né? E essa ideia de autossuficiência entra nesse ponto, porque a gente tende a achar que Deus tem necessidade como nós temos. Como se Deus precisasse de nós. Como se Deus precisasse de alguma coisa que nós temos a oferecer. E se nós não oferecemos, Deus fica chateado. Né? E se nós oferecemos, Deus então tem uma dívida para nos retribuir. Deus tem que nos recompensar. Né? São ideias humanas acerca de Deus. Não tem nada a ver com Deus que é revelado na Escritura. Por isso que essa classe é tão importante. Tá? Olha o que diz o Pink também, né, nesse livro, Atributos de Deus, falando dessa ideia de a gente, às vezes, tender a achar que Deus é como nós. O Deus, e Deus ali está em letra minúscula, porque é uma divindade qualquer, né, criada na mente humana, o Deus do nosso século não se assemelha mais ao soberano supremo das Escrituras Sagradas. Do que a bruxeleante e fosca chama de uma vela se assemelha à glória do sol ao meio-dia. O Pink está dizendo o seguinte: olha, o que as pessoas falam acerca de Deus, inclusive dentro da igreja, né, é tão absurdo quando você compara aquilo que a Escritura diz, que é como você querer comparar
né, assim, o brilho de a chama de uma vela que chamusca, comparar com o brilho do sol, né? É insano isso. E aí, às vezes, é isso que o Pink está dizendo. Às vezes, eu ouço, é o que o Pink está dizendo, eu ouço o que as pessoas estão dizendo, aquilo que elas acreditam sobre Deus, sobre quem é Deus, é tão bizarro, né? É tão insano, que é querer comparar a chama de uma vela com o sol. Né? Quando você olha para o Deus da Escritura e olha para aquilo que as pessoas falam, é essa insanidade que a gente tem que ter. É uma coisa, não tem como comparar, é bizarro. Né? E ele fala, o Deus de que se fala atualmente é uma ficção engendrada pelo homem, uma invenção de sentimentalismo piegas. Sentimentalismo piegas é, é, é uma redundância, né? A ideia de piegas é a ideia de um sentimento barato, fútil, né? Ele está dizendo isso. O que as pessoas falam sobre Deus, no fundo, é só um sentimentalismo. Elas querem que Deus seja daquela maneira. Né? Um Deus cuja vontade é impedida, cujos desígnios são frustrados, cujo propósito é derrotado. Nada possui que se lhe permita chamar de divino. E longe de ser digno do objeto de culto, só merece desprezo. Pink pesa a mão aqui, né? Não mede palavras para dizer, é um absurdo, né? O que as pessoas estão dizendo acerca de Deus por aí, e eu não posso acreditar que isso é um Deus. Isso, na verdade, é um sentimento mesmo barato, é uma ficção inventada, porque o Deus da Escritura é eterno, é infinito, é autossuficiente. Tá joia? Pensando nessa ideia, tá, de autossuficiência, o que isso significa? Olha o que diz o Salmo 50, do verso 9 ao verso 12. O Salmo 50 é a ideia do culto, e o israelita trazia animais para serem ofertados a Deus, trazia parte da sua lavoura para ofertar a Deus, parte do seu dinheiro para ofertar a Deus. E os israelitas, eles passaram a ter essa perspectiva que Deus precisava disso, que Deus necessitava dessas ofertas. Então, no Salmo 50, olha só o que o salmista diz. De tua casa não aceitarei novilhos, como se Deus estivesse falando. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e tudo quanto nele se contém. O salmista está revelando para os israelitas que eles não poderiam confundir o Deus Israel com as divindades que os outros povos, os filisteus, os amorreus, os amonitas, os edonitas, todos esses povos tinham suas próprias divindades. E esses deuses aí, eles eram deuses que tinham necessidades, que precisavam da adoração dos seus fiéis, que precisavam das ofertas para se manter vivos. E os israelitas começaram a acreditar que o Deus de Israel também era assim. E Deus se manifesta aqui através somente dizendo, olha, vocês estão doidos. Né? Eu sou o Deus autossuficiente, que não precisa de nada. Tudo que vocês possam me dar já é meu, porque eu criei todas as coisas. Por isso que é uma ideia errada você dizer, eu vou entregar isso. Para que você vai entregar? Você vai devolver, porque já é dele. Tudo já é dele. Né? Tudo já é dele. Tá bom? Mais outro texto, Atos 17, agora no Novo Testamento, Paulo chega vamos dizer, no centro do mundo conhecido ali, Atenas, né, o centro filosófico do mundo, onde viveram os maiores pensadores do seu tempo, como Platão, Aristóteles, Cícero, né, Plotino, Sócrates e outros, né, viveram nessa cidade de Atenas. E ele chega ali e ele vê que os atenienses, eles são idólatras, eles adoram a várias divindades, e ele chega na Acrópole, tá? Que era o lugar onde estavam os maiores intelectuais do mundo conhecido, e ele tem uma oportunidade para falar, ele fala, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas eu vejo que nesses vários altares que vocês construíram, tem um altar ali a uma divindade que vocês não chamam, vocês não dão um nome para essa divindade, ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu vou falar para vocês. E olha só como é curioso, ele diz assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Assim como os povos pagãos do tempo dos israelitas,
Os gregos e os romanos também tinham as suas divindades, e essas suas divindades, além de terem tido um início, eles também tinham necessidades, tinham paixões, tinham desejos que precisavam ser saciados, e eles manipulavam os homens, né? Quando você estuda a mitologia grega, por exemplo, Homero, né? A Odisseia de Homero, né? Você lê ali, você percebe como os deuses eles são caprichosos, como eles manipulavam os homens para poder suprir as suas próprias necessidades, né? E essa era a mentalidade dos gregos. E Paulo vai dizer assim, olha, eu vou revelar para vocês, eu vou pregar para vocês aqui quem é o Deus verdadeiro. Ele criou o mundo e tudo que existe. Ele não pode ser trancafiado num santuário feito por mãos humanas, tá? Porque ele é infinito e eterno, tá bom? Ele está fora do tempo, o universo está na palma das suas mãos, tá bom? E ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Muito pelo contrário, ele é a fonte da onde vem toda a existência humana, ele que dá vida, respiração e tudo mais que os homens precisam. Se a vida pulsando hoje, seja no reino animal, no reino vegetal, no reino humano, se a vida pulsando deriva da fonte divina, porque é Deus que está sustentando momento após momento a vida humana. Esse é o Deus da Escritura, o Deus autossuficiente, tá bom? Outro texto, Hebreus, capítulo 1, verso 3 a 4. O autor de Hebreus quer elevar a figura e a pessoa de Jesus como o Deus encarnado. Ele coloca, ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor de Hebreus está dizendo, Jesus Cristo é a exata expressão de Deus, ele veio para revelar quem Deus é. Ele estava no início, João capítulo 1, né? O verbo estava com Deus, ele era Deus, estava no princípio com Deus, na eternidade, né? E ele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pela palavra do seu poder. Mais uma vez, se está entrando ar nos nossos pulmões, se o mundo não entrou num absurdo colapso, né? Se a camada de ozônio ainda não desfigurou ao ponto da força do sol destruir a vida dos homens, se os mares não estão avançando por sobre a terra, se as placas tectônicas não estão se chocando de maneira que criasse um abismo no mundo e tragasse toda a vida humana, é porque Cristo Jesus, o Deus do Pai e o Espírito Santo, Deus triuno, que é a fonte de toda a existência, está sustentando todas as coisas e conduzindo a história para o fim que ele determinou. Tá bom, amados irmãos? Essa é a verdade da Escritura. Diante disso, o que nós podemos aprender? Primeiro, Deus é suficiente, completo, satisfeito em si mesmo. Deus não depende de nada e nem de ninguém. Tá bom? Deus não depende de nada nem de ninguém. Tá? Deus é satisfeito em si mesmo. Uma das grandes perguntas, né? Por que Deus criou o mundo? Né? Por que Deus criou tudo que existe? Deus precisava do ser humano? Não. Deus precisava do universo? Não. Por que Deus criou tudo? Porque Ele quis, porque é uma expressão transbordante do seu amor, da sua graça, da sua generosidade. Jonathan Edwards escreveu um livro famosíssimo chamado O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. E ele usa uma ilustração muito brilhante, ele diz assim, como é da natureza do sol brilhar, iluminar e aquecer, não é algo que o sol não faz isso por necessidade, é da sua própria natureza, é natural para ele expandir-se dessa maneira e se manifestar dessa maneira. É da natureza de Deus expandir o seu amor, expandir as suas perfeições. Então, o mundo criado não é por necessidade, mas é uma manifestação natural de quem Deus é, porque ele já é suficiente em si mesmo. Deus não precisa do mundo, Deus não precisa da adoração dos homens, Deus não precisa da aprovação dos homens. Ele é perfeito em si mesmo, ele se satisfaz consigo mesmo e ele já está completo em quem ele é. Ele não tem falta de nada. Ok? A segunda implicação é que Deus não pode ser manipulado ou controlado. Né? Deus não tem necessidade de algo, né, que possa fazer com que a gente possa manipular ele.
controlar ele. Né? Deus não pode ser. Por isso que é uma tolice e é um equívoco achar que nós temos algo que Deus queira e com isso nós podemos manipular a Deus. Isso é tolice. Tudo vem do Senhor, tudo que nós temos, nós somos. Portanto, Deus é a fonte. Portanto, tudo que existe, subsiste, provém e depende dele. Tudo que existe e subsiste, provém e depende dele. Tudo. É ele que nos traz a existência, é ele que põe um fim à nossa existência, ele que nos sustenta. Essa é a ideia da suficiência, da autossuficiência de Deus, tá bom? Olha o que a Confissão de Fé Batista, a nossa Confissão de Fé de 1689, uma confissão histórica da Reforma, diz: o Senhor nosso Deus é somente um, o Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida senão por ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, o qual nenhum homem é capaz de ver, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável e para a sua própria glória. Capítulo 2, artigo 1º. Os autores da confissão tentaram definir e colocar toda essa ideia de eternidade, infinitude e autossuficiência nesse artigo, para deixar claro todos aqueles que confessam ao Deus da Escritura que ele é o Deus perfeito. Que a fonte de tudo, que tudo existe por causa dele, é sustentado por ele e depende dele. Ele não precisa de nada, ele é autossuficiente, tá joia? Olha como a Jane Wilkin, no seu livro, na parte de autossuficiência, olha como ela define: criando e sustentando todas as coisas, ele não é criado nem sustentado por ninguém. Por toda a eternidade, ele está perfeitamente provido nele e de si mesmo, sem precisar de ajuda. Inabalável em força, nunca faminto nem sedento, sem experimentar falta alguma. Nada nem ninguém lhe oferece ajuda. Deus é autossuficiente. Todas as coisas necessitam dele. Entretanto, ele não necessita de nada. Tá bom? Ele não necessita de nada. Esse é o Deus autossuficiente. Eu coloquei essa foto aí para terminar. O que é essa foto? Existe no espaço um satélite que tem um telescópio chamado telescópio Hubble, que é dos Estados Unidos. E esse telescópio foi feito com uma alta capacidade de tirar fotos a vários anos-luz de distância para dentro do universo. Ele vai tirando várias fotos num giro de 360 graus, colocando a sua lente para a imensidão e a escuridão do universo. As fotos demoram vários dias para chegar por meio da internet aqui no mundo, nosso mundo, no planeta Terra. E uma das fotos que veio foi essa foto, tá bom? Essa foto aí. O que é essa foto? Agora eu quero que você entenda isso. Cada ponto brilhando aí, tá? Que o telescópio está apontado para uma direção só. Cada ponto brilhando aí, tá? É uma galáxia. Tá? Não é uma estrela, não é um planeta, é uma galáxia. E dentro de cada ponto brilhando aí, tá bom? Há milhares de estrelas dentro de cada desse ponto. E dentro de cada dessas milhares e milhares de estrelas, há incontáveis mundos. Ok? E nós nem sabemos onde nós estamos aí. Tá? O ponto é só para você ver a imensidão do universo, mas ainda assim, tudo isso há um fim. Está debaixo do tempo e necessita de algo para poder viver. Ok? Mas o nosso Deus está acima, além disso tudo. Não depende de nada. Ele controla cada pontinho, cada galáxia dessa aí, é ele que controla e sustenta com o poder da sua palavra. Cada mundo, cada planeta, cada sol, cada estrela que há
milhares de galáxias espalhadas no mundo, com milhões e milhões de estrelas e bilhões e trilhões e quadrilhões, sei lá o que, de estrelas que existe aí dentro. Deus sustenta cada uma delas, porque Ele é o dono de tudo que existe, a fonte da existência de tudo que existe. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro, o Deus que não é limitado por nada nem ninguém, o Deus que trouxe a existência e trará um fim para todas as coisas. Tá joia? Tendo em vista isso, que tipo de aplicações a gente pode ter para nós aqui, tá bom? Para a gente terminar, a primeira coisa, amados irmãos, é que esse Deus é digno da nossa adoração, tá bom? Nós nunca podemos deixar que o nosso coração se embruteça, se endureça a ponto de nós perdermos de vista a grandeza, a imensidão do Deus a quem nós invocamos. Nesse sentido, a oração é um milagre. A oração é uma das práticas mais sobrenaturais que existe. Porque na oração você está dizendo que esse Deus que é eterno se faz presente ali. Esse Deus que é infinito, que está fora do tempo, ele entra dentro do tempo, dentro da sua história para ouvir as suas palavras. Esse Deus que não precisa de nada se achega até você para ouvir as suas necessidades, os seus anseios. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, amados irmãos. Tá bom? Mas, nesse sentido, a nossa vida é uma dádiva. E nós precisamos, Paulo, Efésios capítulo 5, ele diz o seguinte, olha, por isso, vede prudentemente como vocês estão vivendo, não como tolos, insensatos, mas redimam o tempo, aproveitando as oportunidades, pois os dias são maus, e vivam como sábios e não como tolos, como nécios. O tempo é uma dádiva, a sua vida é uma dádiva. A cada novo dia, por isso você precisa viver com sabedoria. Parar de focar naquilo que não é importante. Parar de focar naquilo que não vale nada. E começar a ter um senso de valoração daquilo que realmente importa. Ter um senso de prioridade da sua vida para que você possa fazer e viver e ser aquilo que realmente vale a pena de ser vivido. Porque o tempo é uma dádiva. Ok? Isso é importante a ser dito. E por fim, a terceira aplicação para nós aqui, amados irmãos, é que a ansiedade é uma distorção do ser de Deus. Nós vivemos de maneira ansiosa porque, de alguma maneira, nós perdemos de vista o ser de Deus. Se Deus é a fonte inesgotável de toda a saciedade e da suficiência, quando nós andamos ansiosos, preocupados, é porque, no fundo, nós perdemos de vista. Achamos que Deus também está limitado às coisas que nós estamos vivendo, às coisas que nós estamos vendo. E por isso que Jesus disse, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus sustenta as aves, Deus sustenta as flores, e Deus há de sustentar os seus filhos, os seus pequeninos do reino. Tá bom? Que não andemos ansiosos. E que uma percepção grandiosa de Deus possa brotar da nossa alma, para que a gente possa adorar Deus, para que a gente possa valorizar o tempo que Deus está nos dando e para que a gente possa dominar a nossa alma a fim de encontrarmos paz e tranquilidade sabendo que Deus há de cuidar de nós. Tá joia? Vamos orar, deixa eu terminar essa aula. Amado Senhor, obrigado por esse tempo, por essa aula. Eu te agradeço e te louvo. Abençoa, Senhor, cada irmão que ouviu essa aula e dê que cada ensino penetre nosso coração. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo. Até mais. Tchau, tchau.